Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo, hein? Tá chegando o seu AB1 dessa quarta-feira, meio de semana. Hoje, dia 12 de agosto, então vamos às informações a partir de agora. Fábio Gomes e Aline Mello estão com a gente ao vivo com muita prestação de serviço e muita notícia. Fábio vai trazer detalhes sobre o caso da morte de um cachorro que teria sido queimado em Pesqueira. Que absurdo é esse, hein, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente nesse AB1 de quarta-feira. Infelizmente, um assunto muito lamentável e barbarizante, né? Que aconteceu no município de Pesqueira. Esse caso ele foi registrado pela Polícia Civil como maus tratos a animais, de acordo com a prefeitura do município, né? Uma equipe da secretaria responsável por essa parte ambiental foi acionada e foi até o bairro Centenário e acabou constatando, né, a morte desse animal que teria sido morto queimado. Segundo a prefeitura, a suspeita é que pessoas menores de idade tenham cometido esse crime. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados para acompanhar essa ocorrência e daqui a pouco eu volto trazendo mais detalhes sobre esse assunto, Almir. Que história é essa, Fábio? A Aline vai falar sobre o anúncio do reajuste anual do plano de saúde, porque tem o plano de saúde individual e o plano de saúde familiar também. E sempre ficam perguntas no ar a respeito desse assunto, né, Aline? Bom dia para você. É isso, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos. O reajuste aprovado pela ANS é de até 5,11%. Muitos consumidores têm dúvidas para saber quando é que esse valor já vai chegar atualizado na mensalidade, também como é que funciona a questão do pagamento retroativo. Essas e outras perguntas a gente responde já já com a ajuda de um especialista, Almir. Muito bem, Aline e Fábio, estamos juntos nesse AB1 de quarta-feira. E a gente também vai falar sobre a importância de vacinar as crianças e os adolescentes. Atenção, papais e mamães, entre janeiro e maio desse ano, 6 vacinas para crianças a partir de 1 ano registraram queda em relação ao mesmo período do ano passado, em relação à procura. De olho nessa situação, o Ministério da Saúde está realizando a campanha nacional de multivacinação. E a gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouco, hein? Jaira Lima também está com a gente ao vivo e vai falar sobre o mercado de trabalho por meio das oportunidades do AB Emprego. Oi, Jaira, bom dia para você. Bom dia, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham no AB1. Isso mesmo, porque toda segunda e quarta-feira o pessoal de casa tem um compromisso com as oportunidades aqui na tela da TV Asa Branca, no seu AB1. Eu já estou aqui na Casa do Trabalhador e daqui a pouquinho, Almir, eu trago as oportunidades para você que deseja ingressar no mercado de trabalho para Caruaru, Bezerros e Santa Cruz do Capibaribe. Mais de 100 vagas aqui disponíveis para você, então fica ligadinho. Daqui a pouco eu volto para contar quais são essas oportunidades, Almir. Olha aí, são muitas vagas, hein, Jaira? Tá combinado até daqui a pouquinho. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no seu AB1 que já começou. Então, agora 11 horas mais 50 minutos. Que bom que estamos juntos ao vivo aqui na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Ali do lado o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. A gente começa assim, dando uma olhada na cidade para ver como é que está o clima aqui em Caruaru. Bela imagem essa, céu azul, muitas nuvens. A previsão está dizendo que o dia deve seguir assim, que à noite o tempo deve ficar ainda mais aberto. Agora a temperatura está marcando 26 graus e a mínima deve ficar ali, ó, na casa dos 18 graus. Então a gente começa indo para a redação para falar com o Fábio Gomes, para saber quais são os destaques do nosso portal G1 Caruaru e Região. E tem esse caso intrigante da morte de um cachorro que teria sido queimado em Pesqueira. Conte pra gente os detalhes dessa história trágica, hein, Fábio? É isso mesmo, Almir. História muito triste, né? Registrada aqui no Agreste Pernambucano. A Polícia Civil informou que está investigando esse caso. Essa ocorrência foi registrada no bairro Centenário, lá no município de Pesqueira, aqui no Agreste Pernambucano. De acordo com a polícia, né? Esse caso ele foi registrado na última segunda-feira. A gente recebeu essa imagem do local, né? Onde mostra um veículo, né? De uma secretaria do município chegando lá no local para identificar o que foi que aconteceu. E segundo a prefeitura, a suspeita é que esse animal ele foi vítima dessas agressões praticada por pessoas que são menores de idade. O nome dessas pessoas não foram divulgados, né, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A Polícia Militar e o Conselho Tutelar foram acionados para identificar os envolvidos e realizar o acompanhamento do caso junto aos pais ou responsáveis.
A polícia também disse que um inquérito policial foi aberto para investigar as circunstâncias da morte desse cachorro e aqui no G1 a gente tem mais detalhes sobre esse assunto. A prefeitura também se manifestou, através de uma nota, repudiando esse ato e também informou que ela trabalha com políticas públicas para estar acolhendo esses animais, independente de qualquer espécie que eles sejam. E a gente relembra também aqui na nossa reportagem que cometer esses crimes contra animais também pode acabar punindo essas pessoas, elas podem responder judicialmente e podem acabar sendo presas, Almir. Exatamente, a gente vai seguir atentamente, acompanhando os desdobramentos, as investigações a respeito desse caso, registrado em Pesqueira. Fábio, mudando de assunto, no G1 também tem um vídeo que registra o momento de um acidente de moto. Gostaria que você trouxesse informações. Esse caso está sendo apurado, como foi que isso aconteceu e a vítima desse acidente, hein, Fábio? A gente está acompanhando também, infelizmente, mais um acidente que acontece nas rodovias federais aqui do Agreste Pernambucano. A gente recebeu essa imagem que mostra alguns momentos antes desse motociclista acabar se envolvendo em um acidente que foi registrado no último domingo, dia 9, na rodovia federal BR-104, no município de Taquaritinga do Norte. Esse vídeo é da câmera que estava acoplada no capacete desse motociclista. Ele foi identificado como Juan Camilo Rodrigues, de 31 anos, e ele perdeu o controle da moto e acabou falecendo. De acordo com a prefeitura do município, uma equipe do SAMU foi acionada para conduzir o Juan até um hospital. Ele foi levado até o Hospital da Restauração no Recife, mas, infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, ele não resistiu e veio a óbito. A Polícia Rodoviária Federal informou que quando a equipe chegou ao local, os vestígios do acidente, a vítima do acidente, ela não estava mais lá, ela possivelmente já teria sido transferida, já estava sendo removida para o Hospital da Restauração, e a Polícia Civil informou que esse caso foi registrado na segunda-feira com morte a esclarecer. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto. Nesse vídeo, infelizmente, chama muita atenção, O condutor dessa moto, ele acaba em determinado trecho da rodovia. O painel, é possível a gente ver que ele passa dos 170 km por hora, num trecho de reta dessa rodovia, antes dele perder o controle nessa curva. A gente lamenta, claro, o falecimento do Juan, se solidarizamos já aqui com todos os amigos, familiares, e claro, a gente tem outras informações disponíveis aqui no nosso portal, junto também com algumas orientações da Polícia Rodoviária Federal e os especialistas em trânsito para garantir a maior segurança viária para todas as pessoas, Almir? Triste, Fábio? Triste demais um registro como esse. Agradeço aqui essas primeiras informações que você traz do G1 dentro dessa edição do AB1. Daqui a pouquinho você está de volta. Volto sim, Almir. Até já. Até já. Agora 11 horas e 54 minutos, vamos para o Momento WhatsApp, hein? Quem mandou um vídeo para a gente foi o Wanderson Nunes, que mora no Maurício de Nassau, aqui em Caruaru. Ele reclama das condições de uma rua lá do bairro. Então, vamos ver o que é que está acontecendo. Olha a situação, tá vendo? Idoso aí, passando na rua. Olha, tem uma moto aqui, e não posso passar. E se passar, tem que passar dentro da nojeira. Olha, tá vendo? Idoso indo e voltando. Aqui, ó, é um beco. É indo e voltando. Tem nem condição um negócio desse. Pois é, condição nenhuma, não é, Wanderson? Como a gente pôde ver aí nesse vídeo que você mandou pra gente, né? Para você que está aí de moto e para aquela pessoa, que aparentemente tem mais idade, está mais adiante, passando com muita dificuldade lá na frente, A gente entrou em contato com a Secretaria de Serviços Públicos, aí eles disseram que esses entulhos aí estão na programação para serem recolhidos, hein? Então a gente vai aguardar o recolhimento, a organização aí desse trecho para o pessoal que está super prejudicado lá no Maurício de Nassau. A gente lembra que você também pode e deve participar do Momento WhatsApp, é bem simples, como a gente viu, Você grava um vídeo aí com o problema da sua rua, manda pra gente, o número tá aí na tela, tá aqui na base, 991988212. A gente está sempre esperando. E vamos falar sobre saúde agora, principalmente sobre a saúde dos pequenos e dos adolescentes, hein? E a caderneta de vacinação, pessoal, deve estar sempre atualizada. A vacina é a maior aliada na prevenção de doenças graves. Mas olha esse dado aqui. Pernambuco tem registrado uma queda na procura pela imunização infantil e de adolescentes. Então, diante disso, o Ministério da Saúde está realizando a campanha nacional de multivacinação. Veja. Mateu tem apenas 1 ano e 3 meses e talvez ainda não entenda porque precisa enfrentar tantas picadinhas. Hoje foram 4 injeções. O choro é inevitável, mas a mãe sabe que por trás de cada lágrima
existe um gesto de amor e cuidado. Afinal, cada vacina é uma dose de proteção contra doenças e uma forma de garantir um futuro mais saudável para o filho. Muito importante, principalmente para a gente evitar qualquer tipo de doença, né? A gente passou por uma pandemia e a gente sabe o quanto foi sofredor. E a gente evita ao máximo que ele tenha qualquer tipo de problema. Em um ano, ele só pegou gripe uma vez. Todas as vacinas, tudo completo. Importante manter o calendário em dia. Principalmente não passar do prazo, né? Que é o que mais pedem, para a gente não passar do prazo. E se passar, não estender tanto para as crianças não sofrerem, né? Porque sofre a gente, sofre eles. A caderneta de vacinação é um documento que acompanha a criança desde os primeiros dias de vida. E manter todas as doses em dia é fundamental para evitar doenças graves e até mesmo o retorno de doenças que já foram controladas no país. Em Pernambuco, a Secretaria Estadual de Saúde alerta para a queda na cobertura de alguns imunizantes infantis. Entre janeiro e maio deste ano, 6 vacinas para crianças a partir de 1 ano registraram índices menores do que no mesmo período de 2025. Nós iniciamos a campanha de multivacinação no dia 3 de agosto. Até o momento, a procura é considerada boa em relação ao público infantil, porém, os adolescentes, a gente ainda tem uma baixa adesão, principalmente relacionada à vacina de HPV. Então, a gente convoca todos os pais e responsáveis de adolescentes de 9 a 14 anos para procurar a unidade de saúde mais próxima e atualizar a caderneta conforme necessidade. Entre as vacinas que tiveram queda está a DTP, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. A cobertura caiu de 86,1% no ano passado para 76% este ano. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%. Também houve redução na cobertura da hepatite A e do primeiro reforço da poliomielite. A vacina contra a pólio é especialmente importante porque protege contra o vírus responsável pela paralisia infantil. E é justamente para tentar reverter esse cenário que o Ministério da Saúde está realizando a campanha nacional de multivacinação, com o objetivo de atualizar a caderneta e garantir que crianças e adolescentes menores de 15 anos recebam as doses que estiverem pendentes. Dói um pouquinho o coração, né? Dá um aperto nesse momento, mas é importante. É importante, sim. A gente sabe que eles precisam ser imunizados, precisa da vacina para prevenir doenças. E a gente sente, né, que sabe que vai doer, mas é preciso trazer para vacinar. Outros imunizantes também apresentaram queda em Pernambuco. A cobertura da pneumocócica passou de 88,7% para 84,7%. Já a meningocócica C caiu de 90,3% para 86,5%. Outras preocupações é com a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. A cobertura da primeira dose caiu de 90,9% para 89%. O alerta ganha ainda mais importância diante do registro de novos casos de sarampo no Brasil até o final de julho, onde foram contabilizados 17 casos da doença. Joane também faz questão de cuidar da saúde da filha. Acompanha de perto a vacinação da pequena Ayla, de 2 anos, e mantém a caderneta sempre atualizada. Um cuidado que começa cedo e faz toda a diferença na proteção da criança. Sempre mantenho, tento manter, sempre vou no postinho de saúde para ver se está tudo certinho, corretamente. Isso, muito importante, sempre manter o cartãozinho de vacina atualizado. E a atenção não é apenas para os pequenos. Entre meninos e meninas de 9 a 14 anos também houve redução na cobertura da vacina contra o HPV. O imunizante é uma das principais formas de prevenção de diversos tipos de câncer, como o do colo do útero e o do pênis. Na contramão da queda geral, algumas vacinas apresentaram aumento na cobertura. Foi o caso da segunda dose da tríplice viral e da vacina contra a varicela, conhecida como catapora. A campanha nacional de multivacinação começou no último dia 3 e segue até o dia 1º de setembro. No dia 22 de agosto, será realizado o dia D, com uma mobilização maior das equipes de saúde em todo o país. O dia D acontece no sábado 22 de agosto. Serão disponibilizadas todas as unidades básicas de saúde, justamente como alternativa para aqueles pais que não têm disponibilidade de atualizar a caderneta no período convencional. A vacinação é gratuita pelo SUS e está disponível nas unidades básicas de saúde e nos pontos de vacinação.
Então não tem mistério, não é isso? Alô, alô, papai, alô, mamãe, todo mundo precisa se mobilizar, né, para evitar essa queda na procura pelas vacinas. A gente está falando do presente e do futuro dessas crianças, desses adolescentes também. A gente tem que cuidar dessa turma toda, né, com muito amor. E a vacina é sinônimo de saúde, saúde é sinônimo de amor também. Então amanhã tem o nosso consultório, aí a gente vai falar sobre conjuntivite no AB Saúde, hein? Olha só. Nesta quinta-feira, o AB Saúde abre o consultório para falar de uma inflamação nos olhos que pode causar danos irreversíveis à visão. Vamos falar sobre conjuntivite. Fica o olho um pouquinho inchado, muita irritação, a sensação é que tem sempre areia no seu olho. Ao vivo, um oftalmologista vai tirar todas as dúvidas. Mande sua pergunta e participe. É nesta quinta, é saúde, é no seu ABU. Bom, agora a gente vai falar sobre o anúncio do reajuste anual do Plano de Saúde individual e do Plano de Saúde familiar também. Isso aconteceu no mês de maio, contudo sempre ficam algumas perguntas no ar. Então, a Aline Mello está chegando agora para falar sobre esse assunto ao vivo. Boa tarde para você, Aline. Almir, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. A primeira dúvida que acaba surgindo bastante é entender para quem esse reajuste é destinado. A gente está aqui com um advogado especialista, Diogo Santos, para entender isso. Esse reajuste autorizado pela ANS é para quem? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde para o pessoal de casa. Esse reajuste se aplica exclusivamente para os planos individuais. As pessoas precisam entender que existem duas modalidades de planos de saúde. Os contratos individuais são aqueles estabelecidos diretamente entre o usuário e a operadora de plano de saúde, e os planos coletivos, que são aqueles intermediados por uma pessoa jurídica. Podem ser contratos coletivos empresariais, quando intermediados por uma empresa, ou contratos coletivos por adesão, quando intermediados por sindicatos, associações ou entidades representativas de classe. Esse reajuste foi anunciado pela ANS no fim de maio. Essa mudança não veio automaticamente nas mensalidades, está aparecendo gradativamente. Como é que acontece esse prazo? Como é que funciona? Quando começa a chegar a mudança de fato nas mensalidades dos planos de saúde? Esse reajuste ele deve ser aplicado no aniversário do contrato, que é o mês em que, no passado, o usuário contratou o plano de saúde. Acontecem algumas situações de que o reajuste divulgado pela ANS, ele chega nas operadoras em um momento posterior ao aniversário do contrato. Portanto, nessas situações, a operadora de plano de saúde é autorizada a fazer uma cobrança retroativa, ou seja, ela cobra a mensalidade reajustada e adiciona a essa mensalidade a quota parte da mensalidade do mês anterior, que deixou de ser cobrada em função da demora da divulgação do percentual de reajuste por parte da ANS. Essa cobrança ela dura até a quitação dos meses anteriores à prática efetiva do reajuste anual, ou seja, 2 ou 3 meses já existe a quitação desses valores e a mensalidade do usuário passa a ser apenas o valor reajustado pelo índice, que nesse ano foi de 5,11%. Apesar de existir essa divulgação de forma nacional pela própria ANS, é dever de cada operadora, de cada plano de saúde, avisar previamente aos consumidores, aos clientes, que vai existir essa mudança de valor um mês antes, por exemplo? Sim, eles costumam informar a prática desse reajuste no próprio boleto. Eles indicam que o valor da mensalidade anterior foi acrescentado pelo índice divulgado pela ANS e informam que aquilo ali se refere ao reajuste anual. Se o usuário não tiver sido informado, ele deve entrar em contato com a operadora de plano de saúde para obter esse esclarecimento ou mesmo entrar em contato com a ANS, até porque ele pode, se por acaso o reajuste da mensalidade tenha sido um percentual superior àquele que foi praticado, àquele que foi autorizado pela ANS, ele deve denunciar isso junto à ANS. Se não encontrar uma solução administrativa para essa situação, ele deve buscar medidas judiciais para ser aplicado o índice que para o contrato dele deveria ser utilizado. Como é que o usuário pode identificar também se o valor modificado está dentro das normas previstas pela ANS, está dentro do reajuste previsto? Bem, ele deve primeiro fazer um cálculo matemático para identificar qual foi o percentual que foi aplicado. Se esse percentual for superior, deve entrar em contato com a operadora de plano de saúde, deve prestar uma queixa administrativa na ANS e pode buscar advogados, especialistas nesse tipo de demanda judicial, que podem auxiliar ele para fazer esse cálculo, para identificar se houve realmente adequação da prática de um reajuste que efetivamente foi autorizado pela ANS e, se ele tiver sido prejudicado, procurar medidas judiciais. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Almir, volto com você.
Perfeitamente, Aline, muito obrigado pelas orientações que o advogado trouxe para a gente também ao vivo. E daqui a pouquinho você está voltando, Aline. Valeu! O intervalo está chegando e olha, na volta a gente vai falar sobre os cuidados para evitar acidentes com animais peçonhentos, hein? Eles assustam e são sempre muito perigosos também se a gente não tiver cuidado. Todas as orientações daqui a pouquinho no seu AB1, hein? 12h, 6 minutos agora. Então, estamos de volta com o seu AB1, agora 12h, 8 minutos. A gente vai dar um giro para ver a movimentação no trânsito agora, hein? No comecinho dessa tarde. Imagens do bairro Maurício de Nassau, mais precisamente da Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Gonçalo Coelho. O movimento é esse que a gente está vendo agora, dos veículos que saem da Gonçalo Coelho. É um polo médico essa região, né? Muitos escritórios também, muito comércio. E a gente está vendo a movimentação aí, além dos espaços residenciais, nos prédios, nas casas. Então é essa a movimentação nesse instante. A gente vê a retenção ali no centro da tela, mais acima, ó, dos veículos que estão seguindo pela Agamenon Magalhães, rumo ao centro da cidade. E outra retenção um pouco maior, lá no cantinho esquerdo do vídeo, tá vendo? Pessoal que está saindo ali, ó, da Avenida Agamenon Magalhães, com destino ao bairro da Nova Caruaru, por exemplo, e o acesso local ao trecho ali da BR-104. Essa movimentação nessas imagens ao vivo, e a gente vai ver também aí um pouquinho da previsão do tempo em algumas cidades da nossa região, Agreste, Zona da Mata, Sertão, começando aqui pelo Agreste com Tacaimbó, pessoal. Olha lá, ó, mínima de 18 graus, a máxima pode chegar aos 26. Belém de Maria, na Zona da Mata, mínima de 19 e máxima de 25 graus. E Inajá, lá no Sertão, mínima de 20 e a máxima pode chegar aos 30 graus. E a gente vai seguindo com o seu AB1. Então, 12h, 10 minutos, está na hora do seu direito. Hoje vamos falar sobre aqueles objetos que quebram logo após a compra. Dá uma sensação de frustração, não é? Mas o que é que a gente pode fazer quando isso acontece, hein? Quais são os nossos direitos? A Aline Mello está voltando e vai conversar com a gente sobre esse assunto agora. Aline. É isso, Almir. No seu direito de hoje, a gente vai conhecer a história de um consumidor, o Jailson Andrade, que comprou um equipamento, uma televisão. Segundo o relato dele, o produto ainda estava dentro do prazo de garantia, foi danificado, mas ele está com dificuldades de conseguir assegurar seus direitos, correr atrás do prejuízo. Ele nos contou essa história bem detalhadamente. Vamos assistir. Comprei uma televisão à vista de 43 polegadas. Aí passou, quando foi com uns 8 meses, ela deu defeito. Aí eu tinha ainda 2 meses de garantia. Aí levei ela para a loja para ajeitar. Fui na loja, aí o vendedor que eu comprei disse, olha, você fala o seguinte, aqui ninguém resolve, você vai para assistência. Pronto, aí fui para assistência, tudo bem. Na assistência, aí eles disseram, olha, você tem 30 dias para pegar a televisão aqui. Beleza. Aí esperei 30 dias, eles nem ligaram para mim nada. Depois de 40 dias eu vim aqui. Aí, quando eles vinham aqui, eles disseram, não está pronta não. Aí, passou um pouquinho, aí depois disseram, olha, eu digo, pronto, foi o seguinte, a garantia já terminou? Aí ele falou, já. Eu digo, então, se por acaso eu pegar ela de volta, qual é a garantia daqui da assistência? Aí ele falou, não tem. Eu digo, isso, você me entrega a televisão, eu levo ela para casa. No outro dia ela quebra, eu vou jogar ela no lixo. Porque se não tem mais garantia da loja e nem da assistência, eu fazer o que com ela? Essa não digo, deixa ela quieta. Pronto, aí eu resolvi entrar no PROCON. Aí já marquei a audiência, aqui no PROCON, já marquei a audiência. Vim, inclusive, estou vindo aqui hoje, eu resolvi. A Toshiba não deu resposta. Aí foi marcado para vir agora em setembro. Me diga uma coisa, esse tempo todo o senhor está sem televisão? Estou. Esperando notícia deles. Para ajudar esse consumidor a entender o que fazer nesse caso e outras pessoas que também estejam passando por uma situação como essa, porque é difícil. A gente está aqui com o advogado Felipe Menezes. Muito obrigada pela sua participação, doutor. Boa tarde para o senhor. Pensando no caso desse consumidor que conversou com a nossa equipe, ele comprou uma televisão. Que tipo de problema que essa televisão poderia apresentar, quebrar, danificar e que de fato tem direito de ser sim coberta por uma garantia? O Código de Defesa do Consumidor, ele coloca duas ocasiões, ou um defeito no produto, ele vem quebrado por dentro ou por fora, ou vício do produto, ele está tudo bem, mas ele não serve para o que ele se propõe.
Então, no caso dele, da data que ele descobriu que o problema existia, ele tem 90 dias para procurar uma autorizada para fazer a substituição. Se a autorizada não se colocar de pronto para fazer o conserto, ele tem 3 opções. Ou ele pode substituir por um equipamento equivalente do mesmo preço na loja, ou ele pode exigir o dinheiro dele de volta, certo? Ou ele pode simplesmente receber o produto substituído por outro novo, de mesma qualidade, equivalência e etc. Então ele tem essas 3 opções. Se a loja não fizer isso por ele, a lei o fará obrigar a restituir ao consumidor o prejuízo que ele teve. No caso desse consumidor, o problema apareceu depois dos 90 dias, né? Ele mencionou 8 meses. Quais são os direitos dele nesse caso, se o prazo ainda estiver dentro desse período estabelecido pela loja, né, de garantia, que pelo que a gente entendeu são de 10 meses? A garantia normal, 10 meses ou 1 ano, ela só começa a contar após os 90 dias do Código de Defesa do Consumidor, né? Então é a garantia. Se for garantia estendida, da mesma forma. A garantia estendida ou a garantia normal de 1 ano, ela só começa a contar após os 3 meses. Então ele tem os 3 meses mais esse período. Essa data ela começa a contar da data que ele descobriu o problema. Que às vezes o problema está oculto. A pessoa compra um bem, quando você está vendo ele está perfeito. Mas às vezes o vício está dentro do produto, ele não consegue identificar, ou o produto vem com o uso de 1 semana, 2, então o prazo começa a partir da data que ele descobre que o problema existe. No caso também dele ter essa dificuldade de conseguir ter esse direito assegurado, né? Chegou na loja, o problema não foi resolvido, quem ele deve procurar para resolver a situação? Veja, ele tem 2 órgãos importantes aqui, o PROCON, né, que ele pode se dirigir ao órgão de defesa do consumidor próprio para fazer isso, é marcado uma audiência, a empresa é chamada para ser obrigada a cumprir a lei, ou ele pode procurar o Poder Judiciário direto, ele pode ir nos juizados especiais, que nas causas até 20 salários mínimos, o consumidor pode ingressar com a ação até sem advogado. No caso em que o produto vai para assistência técnica, existe um prazo definido também em que esse produto deve ser devolvido ao cliente, ao consumidor? O consumidor deve ter o produto devolvido, né, o mais rápido possível. Essa questão do prazo varia da complexidade do problema que houve no produto. Às vezes uma peça demora para chegar, ele também não pode se estender no excesso do prazo. Então, dentro do prazo que ele tinha de garantia, o produto deve ser devolvido para ele em perfeitas condições. E depois que ele pega esse produto, já dá assistência técnica, existe um novo prazo de garantia? Bom, da data que ele recebe o produto, se o produto apresentar um novo defeito, ele contar-se-á da data que ele recuperou o bem com o conserto realizado. Então o prazo é renovado desse período e aí ele pode vir, porque há que haver uma garantia da autorizada, né? Maravilha, Felipe, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o nosso Seu Direito de hoje. Semana que vem tem mais. Aline Mello para o AB1. Então, e quarta-feira também é dia de falar sobre oportunidades no mercado de trabalho. Por isso, vamos ao AB Emprego de hoje. Então, Jaira Lima está chegando para contar tudo para a gente nessa quarta-feirona. Não é isso, Jaira? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham no AB1. Isso mesmo, hoje é dia de separar papel aí, caneta para anotar as vagas que estão disponíveis aqui na Casa do Trabalhador em Caruaru. E não só em Caruaru, viu, Almir? Tem também oportunidades hoje no município de Bezerros e Santa Cruz do Capibaribe, reforçando sempre que, além de ir até um desses pontos, um desses postos aí de oportunidades, como a Casa do Trabalhador, você pode acessar o site do SEDEP no www.cedep.pe.gov.br e lá você já confere algumas vagas, ver se está de acordo com o seu perfil, para, é claro, não dar viagem perdida. Eu estou aqui na Casa do Trabalhador de Caruaru, que fica na rua Floriano Peixoto, 147, no centro da cidade. A Casa do Trabalhador que funciona sempre de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até 5 horas da tarde. E é claro que você pode vir para dar uma conferida naquelas vagas. E vamos deixar de muita conversa, porque eu sei que o pessoal de casa está querendo saber as oportunidades de hoje aqui para Caruaru. Então vamos conferir na tela.
de casa, aqui de Caruaru, hoje são 60. Essas foram algumas das vagas disponíveis aqui em Caruaru, mas só hoje na Casa do Trabalhador, aí no site do SEDEP, tem 69 novas oportunidades para trabalhar aqui em Caruaru, viu? Em Santa Cruz do Capibaribe são 63 vagas de emprego e em Bezerros 18 vagas aí disponíveis. Inclusive, você vai conferir agora aí na tela algumas dessas oportunidades aqui para o município de Bezerros, que fica aqui pertinho de Caruaru. Tem 6 vagas para vendedor pracista lá em Bezerros, 3 vagas para serralheiro e 2 vagas para auxiliar de linha de produção. Agora vamos às oportunidades, algumas delas lá em Santa Cruz do Capibaribe, são 10 vagas para servente de obras, 6 vagas para carpinteiro e 6 vagas para vendedor pracista. Só reforçando que estamos aqui na Casa do Trabalhador, em Caruaru, que funciona sempre de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até 5 horas da tarde. Basta você chegar até aqui e tem inclusive um computador na recepção, onde o pessoal pode dar aquela acessada no site do cedep.pe.gov.br, já fica aberta aqui a página, para o pessoal conferir, né, quais são as oportunidades que estão disponíveis para aquele dia, se está de acordo com o seu perfil ou não. E aqui mesmo você já pode ser encaminhado aí para uma dessas oportunidades. A gente já deixa aqui aquele desejo de boa sorte para que essas pessoas consigam ingressar no mercado de trabalho. Almir. Isso mesmo, Jaira. Muito boa sorte para todo mundo e a gente vai seguindo com o AB Emprego, porque algumas empresas oferecem refeitório lá no local de trabalho. Mas quais são as regras, hein? O que diz a lei sobre esse assunto? Conte pra gente, Jaira. Pois é, Almir, não existe uma obrigação das empresas, né, para que elas ofereçam os refeitórios aí para os seus funcionários, mas aquelas que tiverem essa disposição para oferecer têm que seguir algumas normas, algumas regras, sim. Por isso a gente convidou aqui a Yandra Gueiros, ela que é advogada do trabalho, que vai explicar melhor para a gente como é que funciona, né, no momento em que a empresa deseja ofertar esse refeitório para os funcionários. Yandra, boa tarde. Aí, o que é que as empresas devem oferecer nesse momento? Boa tarde, Jair. Boa tarde a todos e a todas. Pois bem, na verdade, a norma regulamentadora 24, ela determina que, a depender da quantidade de colaboradores, existem algumas exigências, tá? Então, se for até 30 colaboradores, não é obrigatório que tenha um refeitório, uma copa, uma cozinha, mas precisa dar dignidade a esse colaborador. Tem que ter água potável, tem que ter um local ali para ele poder lavar as mãos, né? Ele precisa também ter eletrônicos que conservem aquele recipiente, aquele alimento, ou até mesmo os aqueça. Então, a gente tem que observar essas questões. Oi, André, e no caso daquela empresa que não tem um refeitório, ela precisa oferecer um espaço adequado para que aquele trabalhador que leve a sua comida possa se alimentar lá naquele horário? Exatamente. Só vai ser obrigatório a questão do refeitório da copa se, por exemplo, se for mais de 300 colaboradores. Aí sim é necessário ter um refeitório totalmente equipado. Mas em relação àquele que não tem obrigatoriedade, é importante que tenha assentos, né, que o local seja asseado e que esses colaboradores eles possam também fazer a manutenção de uma maneira mais tranquila. Em relação ao local, né, esse espaço de alimentação, ele pode ficar dentro da área de trabalho, precisa ser separado? Tem alguma regra em relação a isso? Vai depender também da quantidade de colaboradores e também do tamanho dessa empresa, né? Se for menor quantidade de colaboradores, até 30, não é necessário ter um ambiente separado, contanto que siga as orientações anteriores faladas, tá certo? Ótimo, Yandra. E aí a empresa se dispôs a oferecer esse refeitório, mas não está cumprindo com algumas regras, tipo não oferecer água potável, local de higiene adequado. O que é que o trabalhador deve fazer? Ele vai ter que procurar os órgãos responsáveis, por exemplo, como o Ministério Público do Trabalho, e até mesmo, a depender, se for uma situação muito degradante, buscar um advogado de sua confiança para que ele possa fazer as reparações civis necessárias. Então, se a empresa se dispuser a oferecer, ela tem que manter todas essas regras, né, em dia para que não esteja problema, não tenha nenhum prejuízo para o funcionário. Exatamente, nem para o funcionário e também para a própria empresa que vai ter que arcar ali com essas questões. Perfeito, muito obrigada. Yandra Gueiros, ela que é advogada do trabalho, amigo com a gente hoje aqui no AB Emprego, trazendo essas orientações para o pessoal de casa. Volto com você, Almir. É isso, Jaira Lima. Muito obrigado pelo AB Emprego de hoje, valeu demais. Muito obrigado também à advogada que conversou com a gente ao vivo. Então vamos voltar à redação para saber quais são os outros assuntos que também estão no nosso portal, o G1 Caruaru e Região. Não é isso, Fábio Gomes?
É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. Um outro destaque que a gente traz aqui é a respeito de uma operação que foi realizada pela Polícia Federal ontem em alguns municípios aqui do interior do estado. Essa operação, ela apura, no caso, um eventual caso de corrupção eleitoral que teriam acontecido nas eleições municipais de 2024. Essas informações foram divulgadas ontem pela Polícia Federal. Essa operação, ela aconteceu nos municípios de Garanhuns e Tupanatinga, aqui no Agreste Pernambucano, e também em Petrolina, no Sertão. De acordo com a PF, a investigação teve início após a apreensão de R$100 mil em espécie que estavam em uma embalagem lacrada no interior de um veículo que foi abordado durante o período eleitoral de 2024. No automóvel também foram encontrados materiais de propaganda eleitoral. O local onde essa apreensão aconteceu não foi divulgado. De acordo com a Polícia Federal, essas investigações elas continuam, para ter podem ter mais desdobramentos. Esses mandados de busca e apreensão foram cumpridos em pessoas físicas, não nada relacionado a CNPJ, nem nada desse tipo. De acordo com a polícia, essa ação ela recebeu o nome de Operação Voto Lacrado porque faz uma referência à forma como o dinheiro foi encontrado e essa investigação sobre possível comprometimento indevido da liberdade de escolha do eleitor. A gente tem mais detalhes sobre esse assunto aqui no G1. Foram apreendidos aparelhos eletrônicos e outros itens, E aí a lista completa pode ser conferida aqui no nosso portal, Almir. Muito bem, Fábio Gomes. E quer dizer que na programação do Rec in Play aqui em Caruaru tem shows também? É isso? Tem sim, meu amigo. Uma das atrações mais aguardadas para esse final de semana é o Rolê Rec in Play, que começa amanhã. A gente tem aqui no G1 uma reportagem completa falando sobre esse evento que é muito importante aqui no interior de Pernambuco. Ele começa amanhã e vai até o dia 15 de agosto no Porto Digital, com uma programação gratuita que vai reunir palestras, trilhas, oficinas e também shows musicais. A parte das atrações musicais fica por conta do cantor Chico Chico, Forró na Caixa e também do Mundo Bita. Esse ano, a edição do Rolê Rec in Play tem como tema o futuro em tempo real e o festival ele vai contar com atividades voltadas para tecnologia, inovação, cultura, economia criativa, empreendedorismo e também entretenimento. Entre as atrações de destaque, os destaques da programação, são as palestras de Caco Barcelos, Beatriz Castro, Fabrícia Carpinejar e também a Deia Freitas. A programação cultural ela vai ter atrações musicais e atividades de entretenimento. E a gente tem aqui na nossa reportagem a programação completa. As palestras a gente está acompanhando nesse momento. As palestras na quinta-feira, a partir das 10 horas da manhã, tem o Caco Barcelos e de 2 horas da tarde tem a Beatriz Castro. Na sexta-feira vai ter o Fabrício Carpinejar e no sábado tem a Deia Freitas. Os shows musicais eles vão acontecer também amanhã, a partir do horário da noite, 7 horas da noite tem a Samba de Coco, Raiz de Jaco Verde, 8h30 da noite tem o Forró na Caixa e de 10 horas da noite o cantor Chico Chico e no sábado tem o Mundo Bita. A gente tem essa programação completa aqui na nossa reportagem do G1. Tem também inscrições abertas, essas inscrições são gratuitas, a gente deixa aqui o hiperlink na nossa reportagem onde os leitores podem clicar e garantir a vaga para estar acompanhando essas palestras que são muito importantes aqui para a nossa região, Almir. Legal demais, Fábio? Que programação, muito legal o Rolê Rec in Play. Valeu, obrigado pelas informações de hoje, bom trabalho para você e até amanhã. Valeu, Almir, bom trabalho para você também, até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Valeu, Fábio. E agora vamos até o Agreste Meridional, vamos dar uma olhadinha para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns. Olha aí, imagens ao vivo na Cidade das Flores, o dia segue assim de acordo com a previsão, sol e nuvens, à noite o tempo deve ficar mais aberto. Agora os termômetros marcam 24 graus e a temperatura mínima não deve passar dos 17 lá em Garanhuns. E olha pessoal, agora a gente vai falar sobre a presença de animais peçonhentos, hein? Os cuidados para evitar acidentes são necessários sempre. Joel Almeida e Matheus Guerra prepararam uma reportagem com todas essas orientações. Vamos ver? O vídeo impressiona. As imagens que repercutiram nas redes sociais mostram um homem tentando afastar uma cobra cascavel, uma das espécies mais venenosas do país. Cuidado. Pronto. Ela veio 1 metro. O caso foi registrado em Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. O homem, que não teve o nome divulgado, aparece tentando tirar o animal da estrada com um pedaço de galho pequeno. Mesmo com o som do chocalho da cobra, um sinal de alerta, o homem persiste. A cobra dá um bote e consegue morder o homem. Mordeu. Mordeu? Mordeu.
Ele foi socorrido e levado para um hospital local e transferido para o Hospital Dom Moura, em Garanhuns. O Hospital Mestre Vitalino, aqui no interior do estado, atende 53 municípios e é referência para o atendimento a vítimas de animais peçonhentos. É considerado como porta aberta, ou seja, não precisa agendar para ser atendido nesses casos. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, foram registrados 588 casos de acidentes com animais peçonhentos notificados em 2025 e atendidos pelo hospital. 200 foram atendidos esse ano. É uma coisa que a gente tem o ano todo, né? Mas tem a sazonalidade, né? Como você falou no início, a gente tem mais escorpiões porque eles tendem a ficar mais próximos das casas, né? Então, a coisa que a gente sempre fala é ter o cuidado também com a redondeza da sua casa, com a limpeza, porque todos esses animais, cobras, escorpiões, todos eles querem ficar em lugares protegidos, né? Então, ter essa ambientação, isso é para qualquer época do ano. Claro que nesse período a gente fica um pouco mais atento, mas isso é para qualquer época, né? Não tem um risco específico, mas qualquer época a gente tem que ter o cuidado. De limpeza, por exemplo, a gente fala do escorpião, né, que é o índice maior. O escorpião se alimenta de baratas, né? Então, quando você tem uma limpeza ao redor da sua casa ou dentro da sua casa, até o próprio apartamento, a questão dos ralos, de sempre checar quando for se deitar, quando for calçar um sapato, vestir uma roupa de sacudir, especialmente se for uma área com risco um pouco maior. Então, tudo isso é importante para que você previna o acidente. Então, aquele cuidado, deita, eu vou calçar o sapato e vou olhar se tem alguma coisa ali dentro, né? Uma aranha, às vezes até uma cobra. Se for na zona rural, por exemplo, que tem áreas mais arriscadas para isso. Geralmente as cobras são nas zonas rurais, né? Na zona rural. Então tudo isso é importante, esses cuidados, porque a gente sempre fala de sazonalidade. E de fato, chama mais atenção. Mas são cuidados que a gente tem que ter o ano todo. E para qualquer criança, adulto, idoso, independente de onde more, né, seja na zona urbana, que a gente vai esperar mais escorpião, na zona rural, mais cobras, né, mais lagartas também, que a gente às vezes esquece de falar, que existe a época que tem algumas lagartas que se chamam taturanas, né, que também são venenosas, e a gente também tem o soro aqui. Então tudo isso precisa ser visto o ano inteiro, mas claro que nessas épocas a gente tem mais atenção para o escorpião, por exemplo. Esta médica explica como agir nos primeiros momentos. Dependendo pelo que for picado, o atendimento médico, certo? A escorpião já é o que a gente tem, esse índice maior nesses últimos 3 meses, no estado inteiro. Mas a tranquilidade do escorpião é que a imensa maioria dos casos são casos leves. Então, procura atendimento médico, é avaliado e, se necessário, é encaminhado para cá, para o Mestre Vitalino, quando a gente tem o centro, né, de referência para a questão de todos os soros anti-escorpiônicos em relação à cobra e a aranhas também. Mas o principal é procurar avaliação médica na UPA, na unidade de saúde, certo? Se for cobra, que requer uma atenção muito maior, né, então a gente precisa de uma avaliação médica mais intensa e esse sim direcionado para cá, certo? Todos eles, escorpião ou cobra, a maioria das vezes vem para cá. Escorpião pode ficar na unidade de saúde e na UPA em observação. Surgir algum sinal de alarme, manda para a gente. Agora, cobra, todos os tipos de cobra, tem que vir para o Mestre Vitalino. Atendimento médico, o hospital de referência, OPA, direciona para que a gente dê assistência. O biólogo Alexandre Nunes orienta o que fazer ao presenciar esses animais e como evitar com que eles apareçam em casa. Quando achar esse animal peçonhento, não deve tentar removê-lo. Deixa naquele local distante e você verifica em que local ele está, entre em contato com o corpo de bombeiros ou órgão competente para que aconteça a remoção, porque eles são profissionais treinados para isso. Jamais tentar afastar, como a gente fala popularmente, tanger esse animal. Isso, de forma alguma. Qualquer animal peçonhento não deve entrar em contato. Ah, mas vou pegar um pedaço de madeira e vou mexer. De forma alguma, porque a gente não sabe a reação dele e os profissionais já estão preparados para isso. No caso, para a gente prevenir essas picadas, o que é que deve ser feito? Em casa, por exemplo, a questão da limpeza é fundamental. Por exemplo, vai consumir um alimento, cuidado com as migalhas que caem no chão, porque ali as baratas vão ser atraídas e essas baratas vão atrair escorpiões. O lixo deve ser bem fechadinho e colocar na hora que o caminhão vai passar, porque se tiver aberto aquela comida, aquele alimento, vai atrair ratos. Os ratos atraem as serpentes. Tampar os ralos, colocar vedante nas portas, telas em janelas. Deve também olhar os móveis atrás e fazer a limpeza com cuidado. Atrás dos móveis, de quadro, de cortina, que eles podem ficar naqueles locais. E também é importante que quando for utilizar uma roupa, um sapato, uma toalha, um lençol, bater antes, para que pode ser que um escorpião esteja naquele local. Todos esses cuidados são fundamentais, não é, pessoal? O intervalo está chegando, na volta tem o AB Esporte para a gente ver os gols do GE aqui em Caruaru e na região inteira. Só tem fera, olha aí, ó, caixa com esse golaço aí, ó. A gente volta rapidinho, 12h, 33 minutos agora.
Então a gente está de volta com o seu AB1, meio-dia, 35 minutos. Tem mais trânsito para a gente dar uma olhadinha? Tem sim, ó. Aquela câmera que fica lá na Avenida Rio Branco. Tanta gente circula por aí o dia inteiro e quando passa do meio-dia é essa movimentação, não é? Tem que pegar a criançada na escola, tem as unidades de ensino no centro da cidade, tem aí a saída do batente para o intervalo para o almoço e é essa a movimentação. Esses veículos estão saindo ali, ó, da Avenida Manuel de Freitas, muitos carros, ônibus e tudo mais. E lá à esquerda no cantinho a gente percebe o pessoal que está esperando a vez também ali na Rua Armando da Fonte, na tradicionalíssima esquina do Grande Hotel. É essa movimentação nesse dia ensolarado aqui na capital do Agreste. Olha, nessa terça-feira, o Congresso Nacional realizou uma sessão solene em homenagem aos 35 anos da TV Asa Branca. A gente falou sobre esse assunto aqui no AB1. E agora tem outros detalhes sobre essa solenidade. Vamos ver? A sessão foi realizada de forma conjunta entre Câmara dos Deputados e o Senado Federal, no plenário Ulisses Guimarães, em Brasília. O objetivo foi homenagear a TV Asa Branca pelos 35 anos de história. A sessão foi uma iniciativa unificada com requerimento apresentado pelo deputado Fernando Monteiro e pelo senador Humberto Costa. A TV Asa Branca, há 35 anos, divulga credibilidade. É por isso que o mundo hoje conhece o Vale do Catimbau. É por isso que o Brasil hoje conhece o Festival de Inverno de Garanhuns. E é por isso que o Brasil hoje coloca como um dos maiores eventos do Brasil e do mundo o São João de Caruaru, o melhor e maior São João do mundo. A TV Asa Branca é uma instituição da comunicação pernambucana, uma empresa que conseguiu extrapolar as fronteiras do nosso estado, que tem cumprido um papel fundamental em informar, em fazer um trabalho de utilidade pública e também de promover a cultura do estado de Pernambuco, as artes, enfim. E nada mais justo de que ela pudesse ser homenageada nesses 35 anos em que tem servido e honrado e sido um orgulho para o nosso estado. A gente fica feliz em sediar, enquanto município de Caruaru, a base da TV Asa Branca e, através dela, a gente poder também ver o desenvolvimento da cidade de Caruaru. Venham mais 35 anos e espero estar presente, se não aqui, em casa, assistindo a programação da TV Asa Branca, que também evoluiu nesses últimos anos, e a gente fica feliz com essa evolução, com a evolução da cidade de Caruaru e, claro, com os próximos anos que virão de maneira próspera. Que Deus continue nos abençoando. Também estiveram presentes na sessão o sócio fundador da emissora, Vicente Jorge Espíndola, e as acionistas da empresa, Shirley Oliveira e Luísa Malta. Eles receberam uma placa em reconhecimento à relevante contribuição da emissora para o desenvolvimento da comunicação social no Nordeste e para a democratização da informação no país. Ver a história de uma emissora nascida no interior de Pernambuco ser celebrada nestas casas, as casas de todos os brasileiros, reafirma a importância da comunicação regional para o desenvolvimento e a união do nosso estado, Pernambuco. A TV Asa Branca sempre teve um propósito claro, desde o primeiro dia de sua existência: distribuir conteúdo de qualidade, participando da vida dos telespectadores, contribuindo para o desenvolvimento da região, da comunidade e das pessoas, com ética, harmonia e responsabilidade. Eu só tenho a agradecer essa homenagem e dizer que estou muito feliz em estar aqui, que venham mais 35 anos, né? Eu faço parte da segunda geração, já estamos na terceira geração e daqui a 35 anos estaremos aqui, se Deus quiser, né, prefeito? Meu muito obrigada. A TV Asa Branca foi fundada em 1º de agosto de 1991 em Caruaru pelos empresários Vicente Jorge Espíndola, Luiz de França Leite e Inocêncio Oliveira. A emissora nasceu com o objetivo de levar informação de qualidade à população do interior de Pernambuco. Atualmente, a TV Asa Branca alcança 108 municípios e tem uma audiência superior a 3 milhões de espectadores. E agora vamos para o AB Esporte, porque hoje tem os golaços registrados na região. Para aquela turma que gosta de bater uma bolinha com os amigos, Matheus Antunes está ao vivo com a gente e vai mostrar essa galera hoje. Né, Matheus? Boa tarde para você.
Boa tarde, Almir, boa tarde para todo mundo ligadinho no AB1. Pois é, hoje é terça-feira e bora combinar que é dia do melhor quadro do interior de Pernambuco? Boa! Então, sem mais delongas, está no ar o Gol do GE. Fala, garotinho, bora simbora para mais um dia de Gol do GE. Aqui mostramos os gols mais bonitos dos atletas de Caruaru e região. Editor, solta a vinheta que tá no ar, o melhor quadro do interior de Pernambuco. E quem discordar é clubista. Já de cara, bora pegar a estrada pra Pesqueira. Alô, alô, turma da Associação Cristo Rei, sempre com a gente aqui participando do Gol do GE. E no gol de hoje, Washington é o artilheiro. Meu amigo, que tilhambaço, viu? Um foguete. Olha a curva que a bola fez. E caprichosamente ainda bateu na trave e entrou. É o bichão mesmo, viu? Parabéns, Washington. Tudo bem, tudo bem. Já que estamos falando de chutes bonitos, agora é a vez do André, daqui de Caruaru, mostrar como é que se faz. Recebeu a bola, virou o corpo sem conversa e pei! Golaço! Ô André, agora conta aí. Tá voltando e o pai tá o quê? Pai tá on. Bora pra Arco Verde? Bora sim, bora comigo? Porque lá o José Lucas é frio. O José Lucas me deixou sem palavras, meus amigos. O José Lucas me deixou perplexo. Pais, vocês já estão sentindo o climinha da Europa? Olha só a jogada. Bola rolada, o José Lucas recebe, o primeiro marcador passa direto. Ele dribla o segundo. Goleiro sai e vem aquele totozinho, né? Pra tirar dos coleguinhas e marcar o golaço. Vamos parar agora na cidade das Sete Colinas. Arthur Anjos, lá em Garanhuns, é o autor do gol. Recebe o passe na medida, aproveitou que estava sozinho e finalizou no canto do goleiro. O goleiro não conseguiu chegar e o Arthurzão marcou um golaço. Valeu, meu amigo! Alô, alô, Jataúba City, o gol é do João Paulo. Não é qualquer gol não, viu? Tirem as crianças da sala, bola longa pro João Paulo, que consegue matar no peito na altura suficiente pra... Tentou a bicicleta! Que golaço! Gol! Salve esse vídeo do gol do João Paulo, que esse gol vai pro GE. João Paulo do céu! Como que narra isso, jogador? Não tô podendo gritar aqui, João Paulo. O cara vê um gol desse e não pode gritar, João Paulo. Se descabelar, comprar o ingresso de novo, João Paulo. Que bicicleta, meu amigo. E com essa pintura encerramos mais uma edição do Gol do GE. Semana que vem tem mais. Fui! É isso, é o orgulho do narrador, que já sabe que o gol vai parar aqui, e é também esse desespero de quem fica gravando off, né? A parte do texto, como é que pode? Só tem fera, só tem pintura na quadra, no gramado, no terrão, no society, ou seja, na terra, no céu ou no mar, o artilheiro sabe o que fazer. Não é isso, Mateuzinho? Exatamente, a gente fica aqui porque a gente não consegue nem expressar cada golaço que a gente está recebendo. Cada semana o pessoal está caprichando mais e eu quero até dizer, né? Eu entrei de férias mês passado, o Gol do GE era na terça-feira, eu falei terça, hoje é quarta, então, pessoal de casa, quarta-feira, nova data que a gente estabeleceu, nosso grupo do GE, né? Eu e Ebert, para ser exibido os gols do GE, então quarta-feira, e o pessoal continua enviando. Parabéns a cada golaço que vocês enviam pra gente, e a gente tem orgulho demais de exibir esses golaços no Gol do GE, Almir. Exatamente, a gente fica muito feliz mesmo. A gente gostaria, inclusive, de saber fazer isso, né? Como a gente não sabe, tem que admirar e aplaudir. Então agora a gente vai aproveitar para saber quem foi escolhido como o craque do gol mais bonito do mês. Aqui no AB Esporte tinha uma enquete aberta e agora temos o nome do ganhador que vai levar esse manto que está aí com você, não é isso, Matheus? Exatamente, Almir, só para comentar o que você falou, que a gente queria fazer isso, tem um pessoal aqui na TV, marcar racha, né? Final de ano, para a gente se divertir. O povo olha para mim, para Ebert, e diz assim, como é que pode os meninos que falam de futebol não saber jogar futebol, meu amigo? Meu Deus do céu. Mas enfim, vamos embora. Tem gente que vai fazer uma festa boa em uma cidade que está se acostumando a fazer mutirão para ajudar os craques no racha aqui do Gol do GE. E o título do gol mais bonito do mês de julho foi o de Quidoca, lá da cidade de Canhotinho.
E com a porcentagem de votos aqui na tela, 87,44% dos votos, nosso amigo recebeu milhares de votos e vai fazer a festa lá em Canhotinho. O gol dele está aparecendo aqui na tela para vocês conferirem, né? Gol de artilheiro, posicionamento correto, frieza na pequena área para balançar as redes. O Kidoka já pode entrar em contato com a equipe do GE para buscar, olha, volta aqui, diretor, olha o prêmio, essa camisa do gol do GE. Camisa 10, viu? Levar essa camisa exclusiva linda para os vencedores da votação do nosso quadro. Além disso, vai poder conhecer também aqui os nossos estúdios e toda a equipe da TV Asa Branca, sem contar na resenha que vai ser lá no Racha, lá na cidade de Canhotinho. Parabéns, Kidoka! A gente fica aguardando o seu contato e reforçamos também o número para quem quiser enviar o gol aqui para o AB Esporte. 819-9204-9424. Manda teu gol e participa. Vou ficando hoje por aqui, pessoal. Mandar um cheiro para vocês aí do outro lado da telinha e também fazer aquele convite especial. Entra aqui, ó, QR Code está na tela, é só apontar a câmera do celular para lá que você vai ser direcionado para o GE Caruaru e região, que lá tem todas as informações do universo esportivo pertinho aqui da gente. Abraço, Almi. Até amanhã. Amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta-feirona, seu Matheus. Valeu, grande abraço para você. Até lá. O intervalo está chegando agora. Na volta, a gente tem informações sobre inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos desse segundo semestre. Nunca é tarde para a gente ir em busca do conhecimento e da formação. Olha só essa turma. Olha só que orgulho, não é não? 12h, 46 minutos, a gente volta já. E o seu AB1 está de volta, agora é 12h, 49 minutos e tem mais trânsito para a gente dar uma olhada. Vamos voltar lá ao centro da cidade. Essa é a rua 15 de novembro, é o nosso coração comercial, é uma rua muito especial, histórica também. E a gente está vendo aí a movimentação do trânsito, muitos veículos também nesse momento, ó, 12h, 49 minutos. Muita gente pelas calçadas aí do lado direito, a gente está vendo a movimentação. E lá do lado esquerdo, mais acima, aquela parada de ônibus ali, muita gente aguardando o transporte também. É aquela movimentação típica depois do meio-dia, antes das 2 da tarde, pessoal que aproveita esse intervalo necessário para a pausa do almoço, não é? É isso. Agora vamos de oportunidade de formação, porque estão abertas as inscrições para o Programa de Educação de Jovens e Adultos para o segundo semestre. E olha, também tem vagas para as comunidades quilombolas. Os detalhes com Joel Almeida. Boa tarde, Joel. Olá, boa tarde. A Secretaria de Educação de Pernambuco abriu esse período de matrícula para os estudantes que querem fazer o EJA regular, o EJA campo e também o EJA quilombola. Para conversar sobre esse assunto, a gente convidou a coordenadora geral de desenvolvimento da educação, a Elisiária Melo, que está aqui conosco. Elisiária, boa tarde para você. Eu queria que você explicasse quem é que pode fazer o EJA. Tem limite de idade ou não? Olá, boa tarde a todos, né, e a todas. Não tem limite de idade, né? Só precisa ser observado alguns critérios, né, para quem vai fazer o ensino fundamental, a EJA, ensino fundamental, precisa contar com 15 anos completos e a EJA médio, 18 anos completos. Mas aí vai até, né, atende todo o público adulto, de idosos. E eu digo a vocês, assim, as escolas estão lá abertas, né? Nossas unidades escolares, né, aguardando a todos, é um prazer, né? Então todos nós estamos aqui preparados para esse acolhimento, receber todos os estudantes, né, que queiram concluir aí, né, mais uma etapa. No nosso caso, né, do Estado, a gente foca mais com o ensino, com a EJA médio, tá certo? Mas todas as nossas escolas estão aí, né, organizadas, preparadas para receber esses estudantes, né, aqueles que querem, né, continuar com seus sonhos, porque estudar, a educação, né, abre portas, né, proporciona um futuro melhor. Então, venham fazer a matrícula, né, e todos nós estamos aguardando. Inclusive, onde é que faz essa matrícula e qual a documentação exigida? Olha, como eu disse, né, nosso foco maior é a EJA médio, tá certo? Então, pode procurar as nossas unidades escolares, né? E aí você procura a unidade escolar mais próxima da sua residência, portando os documentos, identidade, CPF, foto 3x4, o documento de conclusão, no caso, se for para EJA médio, quando eu falei, né? Porque aí o ensino fundamental geralmente é oferecido pelas nossas unidades municipais.
E a gente fala agora do período. Tem prazo para essas matrículas serem realizadas? Sim, tem sim, né? Nós começamos já agora, né, com essas matrículas e vai até o dia 31 de agosto. Queria que a senhora trouxesse agora essas informações sobre o EJA Quilombola, onde é oferecido na região. É oferecido na Escola Municipal José Lins de Figueiredo, né, no município de Altinho, na comunidade, né, que fica localizada em Guaraciaba. Muito obrigado pelas suas informações. É isso então para você que deseja retomar os estudos nessa modalidade na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tem o EJA Cidade, o EJA Regular, EJA Campo e EJA Quilombola até o dia 31 de agosto. Você pode procurar as escolas da Rede Estadual de Ensino e fazer a matrícula. Dá tempo de organizar toda essa documentação e de se dirigir à escola para retomar os estudos e retomar esses sonhos que estavam engavetados. Eu volto com você no estúdio. Valeu, Joel. Muito obrigado pelas informações. E olha, está circulando pelas redes sociais o seguinte: pessoas que são internadas em hospital psiquiátrico têm as dívidas anuladas. Será verdade essa história? Isso está rolando com tanta força que aumentou muito o número de perguntas sobre esse assunto lá no Google. Todo mundo pesquisando. Então esse é um dos temas que a gente vai conferir agora no Fato ou Fake. Circulando nas redes sociais várias publicações que sugerem que uma internação em hospital psiquiátrico anula as dívidas da pessoa. Mas isso é fake, né? O Fato ou Fake procurou o Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, que explicou que uma internação psiquiátrica, por si só, não cancela nenhuma dívida. E aqui tem uma diferença importante. Estar internado não significa que a pessoa perdeu a capacidade de responder por seus atos e contratos. Em alguns casos, a validade de um contrato pode até ser questionada, mas isso depende da condição da pessoa, de comprovação e da análise de cada caso. Não existe cancelamento automático de todas as dívidas. E aí o Fato ou Fake também conversou com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o Antônio Geraldo da Silva. E ele reforçou que a internação é uma medida de tratamento e não retira automaticamente a capacidade civil do paciente. Ele alertou ainda que esse tipo de boato pode banalizar a internação psiquiátrica e reforçar o preconceito contra pessoas com transtornos mentais. Eu falo agora de uma imagem que mostra pessoas correndo, cadeiras de praia voando, supostamente durante um vendaval muito forte que atingiu o Rio de Janeiro. Mas essa foto é falsa. O Fato ou Fake submeteu a imagem a ferramentas de detecção de inteligência artificial, que identificaram que ela foi gerada digitalmente. E a própria imagem, gente, dá algumas pistas. Olha só, o pé desse homem, ele parece se misturar com o calçadão. E aqui, uma pessoa aparece numa posição completamente estranha, de ponta cabeça numa cadeira de praia. Essas são algumas distorções típicas de imagens geradas com IA. E você já sabe, para saber tudo que é fato ou fake, acesse o G1. Muito bem, então daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai falar sobre os 100 anos de nascimento da artista plástica Luísa Maciel. Por isso, vamos conversar com a produtora cultural Socorro Maciel, filha dessa artista gigante que levou o nome de Caruaru para o mundo inteiro. O Panorama começa às 2h, na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa quarta-feira termina agora, desejando uma ótima tarde para você e para todo mundo. Um grande abraço, pessoal!